E nessa noite, então, quem vai ministrar a palavra é o pastor Jonas. Ele vai ministrar o nosso coração. E eu sei que Deus vai falar de maneira profunda aí em cada um de nós. Amém? Abra teu coração para ouvir a voz do Senhor, então, em nome de Jesus. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos dizer que Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Espírito de Deus, toca os nossos corações. Fala conosco. Ministra as nossas vidas. Senhor, que essa palavra ela possa frutificar, ela possa calar fundo em nosso coração. Pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Vem neste lugar e toca os nossos corações. Ministra-nos, ensina-nos, incentiva-nos, queima o nosso coração para andarmos no centro da Tua vontade. Fazemos o que o Senhor quer que façamos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, o tema da pregação, acho que alguns já viram aí, né? Nossa rede social. Enquanto Jesus não vem, Ele procura um homem. Esse homem é genérico, tá, gente? Pode ser um homem ou uma mulher, né? É o gênero humano, né? Jesus procura uma pessoa. Então poderíamos colocar assim: enquanto Cristo não vem, Ele procura alguém. E eu quero contar para vocês algumas experiências que nós tivemos ao longo, né, da nossa jornada missionária. E em muitas ocasiões, Deus fez coisas incríveis, nos levou a lugares, a ministrar pessoas. A gente ministrou muitas e muitas pessoas, mas sabe o que Deus queria realmente, de fato, fazer? Tocar uma única pessoa. Às vezes Deus nos tira de um país para levar para outro país, para fazer um trabalho, para fazer uma obra tremenda, evangelística, para uma única pessoa ser transformada e alcançada. Quantos creem que Deus faz essas coisas? Amém? E nós tivemos muitas experiências nesse sentido. Uma das mais assim agudas foi eu e a Cleusa. Nós fomos para o Rio Grande do Sul. E nós fomos em 3 cidades. Nós fomos em... Tem que lembrar as cidades agora. A gente foi em... Panambi foi a última cidade que a gente foi. Nós fomos em Cruz Alta, nós fomos em Palmeira das Missões e Panambi. Deus nos levou em várias igrejas nessas 3 cidades. Nós ficamos quantos dias? 15 dias? 15 dias viajando no Rio Grande do Sul. E no último dia, na última semana, na última igreja, nós fomos fazer alguns atendimentos e Deus levou a Cleusa a atender uma pessoa. A Cleusa estava atendendo ela, o Espírito Santo moveu na Cleusa e eu estava atendendo o noivo dessa moça. E Deus tocou no coração da Cleusa, a Cleusa me chamou. Eu estava no atendimento, ela disse: vem aqui um pouquinho. Aí eu deixei a alma que eu estava atendendo de lado, fui lá, e ela disse assim: olhe para essa moça e veja o que você vê nela. Gente, eu adoro quando fazem isso comigo. Sabe por quê? Porque eu não vejo nada. Geralmente eu não vejo nada. Pensa num cara cego e surdo espiritualmente. O máximo que o meu anjo faz comigo é me dar uns empurrão de vez em quando, que eu sei que é ele. Ele às vezes bate em mim, me dá uns pedalos Robinho. Aí eu sei que o meu anjo está por perto. Mas eu não consigo ver, eu não tenho visão aberta. E a criança disse assim: o que você vê? Eu olhei para a moça. Imediatamente o Espírito Santo mostrou na testa dela: missionária. Eu disse assim: olha, que Deus está me mostrando. Para quem não vê nada, eu vi muito, que ela é uma missionária. E aí eu e a Cleusa, em vez de ir ministrar outro menino, a gente continuou ministrando aquela moça, ouvindo a história dela, entendi a história dela. E ela estava noiva com esse rapaz que eu estava atendendo. Ela já tinha comprado geladeira, fogão, cama,
já estava colocando a casa em ordem, porque ela ia casar dali 2 semanas. 2 ou 3 semanas ela ia casar. E a palavra que eu dei para ela foi: fuja, louca, desse casamento. Disse assim: não case antes de você fazer uma escola, uma ETED. Depois que você fizer uma ETED, aí você decide sua vida. Adivinha o que aconteceu? Acabou o casamento. Essa menina veio para missões, não veio para nossa base, foi lá para o Monte das Águias. Hoje ela é uma líder lá, ela lidera a ETED. Na primeira escola dela, como aluna, ela já foi liderando uma equipe para a Índia. E a equipe que ela foi liderando para a Índia foi a equipe que mais trouxe resultados de conversão. Foi tipo assim, uma bomba no inferno na Índia, essa moça. E o noivo dela, desesperado, atrás dela, queria vir para Jocum, queria fazer alguma coisa, porque ele não queria perder o casamento. Mas ele não estava pronto, ele não era nem convertido direito, ele era verde espiritualmente. Mas Deus fez algo tão tremendo na vida dessa moça, dela conhecer um outro rapaz, descendente de japonês, casou com ele, e está na missão até hoje. E Deus foi extremamente misericordioso com o noivo. Depois de um tempo, ele foi fazer ETED lá em Goiânia, eu acho que foi. Sei que foi para lá, para o centro-oeste. E lá, quando ele fez a ETED dele, a amiga que ela tinha, que a moça fez na escola dela, foi ser obreira nessa base. E encontrou esse abençoado lá. E casaram. E estão na missão também. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes você tem que colocar no trono, renunciar a alguma coisa, para Deus te dar o teu destino em Cristo. E quando a gente estava voltando de Panambi, eu e a Cleusa, a gente olhou um para o outro e disse assim: Cleusa, você teve a mesma sensação de que Deus fez todo esse trajeto com a gente, para a gente só encontrar essa alma? Ela disse: sim, foi exatamente isso. Deus levou a gente por 3 cidades, a gente ministrou em várias igrejas, para encontrar uma pessoa que Deus queria tocar. Isso é de Deus? É bíblico ou não? É bíblico, gente. Várias coisas acontecem dessa forma. Eu não sei se contei aqui, quando eu fui para o Uruguai, eu fiquei 2 anos e meio, 3 anos no Uruguai, em Montevidéu. E quando eu voltei de Uruguai, eu voltei quase depressivo, achando assim que Deus tinha errado comigo quando me mandou para lá. Pensa quando você volta de uma missão, você diz assim: que missão michuruca. Não fiz nada para Deus, nada aconteceu. Não vi milagre, não vi vida transformada, não vi nada. Eu estava extremamente magoado com Deus. E uma coisa interessante aconteceu. Naquele ano, quando chegou as férias, eu vinha para Curitiba, né? Estava me arrumando para vir para Curitiba. O Espírito Santo falou para mim assim: você não vai para Curitiba? Eu digo: não, eu vou para Curitiba. Deus disse: não vai. Fazia 1 ano que eu tinha voltado do Uruguai, e Deus falou assim comigo: você vai voltar no Uruguai. Eu digo: não, tem nada para fazer lá, Senhor. O que eu vou fazer no Uruguai? Aquilo lá foi um fiasco completo. Eu não vou nem achar as pessoas. Jonas, né? Jonas mesmo. Jonas purinho. Vocês vão rindo aí, que a sua hora vai chegar, Eximir. Aí o que acontece? Cheguei no Uruguai, e Deus começou a me levar a pessoas, e essas pessoas começaram a contar os testemunhos do que Deus fez na vida de pessoas quando eu estive lá. Eu tive numa casa numa igreja, era uma igrejinha de fundo de quintal. Aquela igreja foi muito legal. A gente conseguiu fechar um tambor lá, né? Vamos colocar assim. Fechamos uma obra que tinha do lado da igreja. O pastor respeitava. Na sexta-feira não tinha evento na igreja, porque tinha evento do lado. Aí nós chegamos e começamos a fazer intercessão na sexta-feira. Adivinha? Não descia nada lá, no outro templo.
E aí eles começaram a ficar desesperados. Aí eles, na outra sexta-feira, eles iam até a esquina, faziam invocação, incorporavam. Quando eles chegavam no meio da esquina, o espírito ia embora e eles tinham que voltar de novo. Eles não conseguiam vir com o espírito até do lado da igreja. A gente tomou conta daquela região. Mas essa igreja foi a única coisa que eu achei legal. Mas uma irmã, quando me viu, disse assim: hermano, que bendição que viniste. Só os espanhóis estão entendendo. Te quero dizer que mi esposo precisa verte. Eu digo: como assim? O que ele quer ver? O que ele quer comigo? O homem era brabo, nervoso, batia em pastor, espantava todo mundo, era o ó. E essa irmã me convidou para ir na casa dela e eu fui, porque eu gosto de uma briga. Eu fui. Só que eu cheguei lá, o homem se enclausurou no quarto. Eu não vi a cara dele. Mas sabe o que eu fiz naquela casa? Preguei o evangelho para aquela família que já era crente, menos o homem. E sabe o que aconteceu lá no quarto? Nem eu sabia. Mas aquele homem converteu aquele dia. Entregou a vida dele a Jesus. E ela veio me contar o testemunho de que o seu esposo tinha se convertido. E vários testemunhos aconteceram naquele tempo do Uruguai. Foram 3 anos ali. E Deus fez muitas coisas impressionantes que eu não sabia. Para mim tinha sido um tempo inútil. Porque o bordado que Deus está fazendo, a gente não vê o outro lado. A gente só vê aquele emaranhado de fio e nó. Você já viu o lado avesso de um bordado? Você não vê nada, você só vê um monte de fio, um monte de bom, um monte de emenda de fio. Você não vê a beleza de um bordado, porque você olha ele do avesso. Deus está costurando algo lindo na sua vida, mas a gente vê o lado avesso, porque a gente vê daqui para lá, mas Ele está vendo de frente. E interessante foi que, da mesma forma, eu fui descobrindo outros e outros e outros testemunhos. Não vou falar aqui, porque senão eu vou me alongar demais, e o pastor vai brigar se eu for além das 9 horas. Eu já sei, né, pastor? Está tudo certo? A carinha dele, tipo, não foi isso que nós combinamos. E Deus muitas vezes vai mover as coisas por causa de uma pessoa. Mas por que Deus faz isso? Existia um evangelista, o nome dele é Mordecai Ram, inglês, mas ele foi para os Estados Unidos. Ele vem de uma família de 8 gerações de pastores. Pensa num peso espiritual que esse homem tinha. 8 gerações de líderes evangélicos, de evangelistas. E ele foi fazer uma campanha evangelística numa igrejinha no interior dos Estados Unidos. E nessa igrejinha estava um rapazinho que ia com a sua mãe na igreja presbiteriana. E ele pregou o evangelho naquela igreja. Mas esse pregador conta a história de que ele orava para que Deus desse para ele um homem. Senhor, eu quero um homem. Um homem para transformar a nação. Me dá um homem para transformar a nação. E naquele dia ele pregou o evangelho com muita ênfase. E um menino, 16 anos, recebeu Jesus, fez uma aliança com Deus. E esse menino era Billy Graham. Deus deu para ele quem? Um homem. E o que Billy Graham fez nos Estados Unidos? Transformou uma nação, transformou governos, tocou pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas. Até a rainha. Até a rainha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje eu quero incendiar teu coração. No sentido de, por quem você está orando? Você não precisa orar para ganhar Almirante Tamandaré. Você precisa orar para ganhar a pessoa de paz de Almirante Tamandaré.
aquela pessoa que vai transformar a Almirante Tamandaré, e você ganhou ela para Jesus. Essa é uma boa hora para você dizer amém, aleluia, glória a Deus. Se é que estamos numa igreja pentecostal. Cadê os aleluiados daqui, gente? Você tem que incendiar seu coração com desejo, tipo assim: Deus, eu só preciso ganhar uma pessoa. Quantos aqui já tem um filho na fé? Um filho na fé, levanta a mão aí. Um filho na fé. Oh glória. Quem já tem mais que um? 5. Quem tem 10? Uau. Nós estamos atrasados. Na verdade, nós estamos bem atrasados, porque Deus tem urgência em fazer algo novo nessa geração. Tem uma coisa muito interessante, eu falei isso com o Lucas, há um tempo atrás. Ele estava bem rebeldão ainda. Eu disse assim: filho, se prepara. Por quê, pai? Você vai mais longe do que eu fui. É mesmo, pai? Já você vai mais longe. E mais longe ele até já foi, mas ele ainda não foi em Cristo. A hora que ele for em Cristo vai ser outra história. Eu já fui até a Europa, ele já foi até a Ásia. Eu fui a metade do globo, ele foi a outra metade. Deus quer fazer algo na sua vida, que essa pessoa que você vai ganhar ela para Jesus, ela vai transformar muitas vidas. Vamos abrir a Bíblia para parecer que é crente, né, gente? Amém? Aleluia. O cara está pregando, não abriu nem a Bíblia ainda, está louco? Deus me liga, nunca vi um pregador que não abre a Bíblia. 4 de João 25 e 26. Vai aparecer aqui para nós. Vamos fazer aquela brincadeira? Quem achou diz amém? Ninguém procura mais, né? Está ali. E a mulher disse, ele disse para quem? Para quem que essa mulher está falando? Para Jesus. Eu ia pedir para o Isaías tocar a mulher do poço hoje, mas cheguei muito tarde, né, Isaías? Não deu tempo. Isaías. Elias, Isaías. Um profeta qualquer que canta por aí nessa igreja. Aleluia. Viu? Já recebeu outra unção agora de profeta, tá vendo? Elias é guerreiro, Isaías é profeta. Vai recebendo aí, irmãos, esse revelamento. 4, diz ali então: eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. E Jesus fala o que para ela? Então Jesus declarou. Gente, até então Jesus não tinha falado para ninguém quem ele era. Para quem que ele se revelou? Para uma mulher gentia, porque os samaritanos não são judeus, são gentios, que já moravam em Israel. Não é de hoje que os gentios moram em Israel, tá, gente? E ele disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus disse para ela: estamos esperando o Messias. Jesus falou: não espera mais, cheguei. Sou eu mesmo. E olha que interessante o que aconteceu depois dessa revelação. Vamos lá para o versículo 28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse para quem que ela falou? Ao povo. Jesus foi naquele lugar, gente, para encontrar somente com essa mulher. Os discípulos foram comprar comida e Jesus disse assim: vou ficar por aqui. Os discípulos voltam, ele está conversando com a mulher, eles veem que é uma samaritana, eles ficam atônitos e ninguém tem coragem de falar nada com Jesus. Jesus termina de falar com ela, ela larga o cântaro e vai correndo para a cidade. E aí os discípulos: Senhor, o que está acontecendo? E Jesus: vamos comer. Ele diz assim: pode comer vocês.
senhor não vai comer? Ele disse: não, tem outra comida para fazer. O meu negócio é outro. Não é a hora do lanche. Então ela deixa o cântaro, ela volta para a cidade. E o que diz lá no versículo 28 e 29? Primeiro, 29. Então, deixando o cântaro, venham ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela ainda não tinha muita convicção. Gente, vem, encontrei um profeta. Vocês sabem da minha vida, sabem que eu não presto, eu não valo nada, vocês não me gostam de mim, mas eu encontrei alguém que vocês vão gostar. Talvez ele seja o Cristo. E o que acontece aqui, gente? Qual é a próxima? 41 e 42, se puder colocar para mim. Muitos. Quantos? Quantos? Muitos creram nele por causa da sua mensagem. 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você diz, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. É uma boa hora para você dar um aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas Jesus esperou no poço? Uma. E em seguida, quantas pessoas vieram? A cidade inteira. Só uma pessoa. Não precisa ser muita gente. Pode ser somente um. Só um. Essa pessoa, gente, transformou aquela cidade. Mas olha que interessante, Jesus ficou com eles 2 dias pregando o evangelho, por causa do testemunho de uma pessoa. Então, por quantas pessoas nós temos que orar enquanto Cristo não vem? Quantas, Lori? Só uma, para encontrar o todo. Gente, Deus tem uma pessoa em Almirante Tamandaré que pode influenciar essa cidade toda. Nós só precisamos achar ela e orar por ela. Então a nossa oração tem: Senhor, me dá uma pessoa que vai ser o homem ou a mulher de paz nessa cidade, que vai transformar com o seu testemunho essa cidade. Você tem falado do teu testemunho, do que Jesus tem feito na sua vida? Eu tenho visto muito testemunho na rede social da igreja. Muita gente pede oração, é curado, é liberto, recebe milagres, mas isso tem que sair das 4 paredes e ser anunciado aonde? Lá fora. O nosso testemunho tem que fazer eco lá fora. Alain, aquele testemunho bonito. Gente, eu era uma peste, eu vivia drogado. Teu amigo estava aqui hoje. Mas Jesus transformou a minha vida. Tem um outro homem que eu quero que você abra comigo. Vamos abrir ali em Lucas 8. Versículo 34 e 39. Eu não vou ler toda a história, porque você já conhece. Mas esse homem, ele era endemoniado. Demoniado. Que nem um amigo. Vivia nos cemitérios, atacava as pessoas, tinha uma legião de demônios na vida dele. Jesus atravessou o mar. O que Jesus fez? Atravessou o mar para encontrar quem? Um homem. Jesus atravessou o mar para encontrar
Diga comigo, um homem. Só um. Deus não precisa encontrar uma multidão. Não é necessário uma multidão. Ele quer encontrar uma pessoa. Só que, olha que interessante. Esse episódio é totalmente diferente do outro. Porque o resultado é diferente. E vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. O que aconteceu? Os demônios pediram a Jesus que Jesus mandasse ele para os porcos. E eles foram. E esses porcos se suicidaram. Nem o porco gosta de demônio, gente. Eu não entendo porque que tem humano que gosta. Mas voltando à pregação, o que aconteceu no pós? Vamos continuar o versículo 35. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, perfeito juízo, vestido, e ficaram com medo. Gente, tem coisas que Jesus vai fazer que vai dar medo. Tem gente que tem medo de demônio, né? Eu não sei porque que tem crente que tem medo de demônio, não entendo isso. Não precisa ter medo do cão, gente. O poder de Deus que está em você é maior do que o cão. Não tem que ter medo. Eu já vi criancinha de 3 anos expulsando demônio, mandando embora. Seguindo 36. E os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Só que quando o endemoniado foi liberto, eles tiveram um prejuízo, porque os porcos eram fonte de renda. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, uma curiosidade. Eu adoro essas curiosidades. Por que é que alguém vai criar porco num país onde comer porco é proibido por lei? Alguém sabe? Por que que você, criatura, está num país que ninguém come o que você produz? Porque porco não dá leite. Não tem nada que porco dê a não ser a sua carne e gordura. E aqui, gente, quem é que estava comendo os porcos desse povo? É para pensar, né? O povo judeu. Que heresia, pastor. Acontece que não é uma heresia, você desconhece a lei. A lei diz que quem come porco fica impuro até a tarde. Então até quinta-feira você pode comer porco. Daí na sexta você não come, no sábado você está puro para ir cultuar. Está tudo certo. Sempre tem um jeito na lei. E os judeus sabiam disso, porque eles estudam a lei a vida inteira. Não existe uma proibição integral de não comer carne de porco. Ela tem uma proibição, mas ela tem um tempo de impureza. Mas isso você teria que estudar um pouco mais a lei. Vamos seguindo. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicaram a Jesus que se retirasse. Enquanto o povo da mulher samaritana pediu para Jesus ficar, os gerazenos pediram para Jesus ir embora. Porque estavam dominados pelo medo, e ele entrou no barco e foi. Mas quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, tem algo interessante que acontece aqui. 39. O homem que havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo: vá para casa
conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. O que o homem fez? Vocês não estão lendo? O que o homem fez? O que o homem fez, gente? Anunciou, proclamou Jesus. Não interessa se a cidade não quer Jesus. Eu quero Jesus e vou testificar dele. Não importa se não querem ouvir, mas ele foi lá e proclamou. E eu posso te garantir que muitas pessoas naquela cidade receberam Jesus por causa do testemunho deste homem, porque toda a cidade sabia quem ele era, e era visível a transformação. Se Jesus transformou a sua vida, e é visível a transformação que Deus fez, por que é que as pessoas não sabem disso? Por que é que as pessoas ainda procuram por Jesus, nos lugares onde Jesus não está? E eu quero ainda falar de você sobre Moisés. Jesus chamou Moisés. E Moisés começou a fazer bico doce com Deus. Moisés começou a dar desculpa para Deus. Mas eu não sei falar, porque não sei o quê. E tem uma passagem que eu amo ver aquilo ali. Porque quando Moisés começou de onda com Deus, sabe o que o Espírito fala na Bíblia? Que Deus procurava matá-lo. Deus estava procurando matar Moisés, porque Moisés não queria obedecer. Deixa eu te falar, você está vivo pela misericórdia de Deus se você não está obedecendo. Cuidado, o Espírito de Deus pode estar querendo matar você, porque você não está obedecendo. E quando Moisés passou a obedecer, Deus deu uma chance para ele, disse assim: eu vou te dar um porta-voz, já que você está medroso. Porque ele ia ter que voltar para o Egito, e no Egito tinha uma sentença contra ele. Ele era um assassino, e ele estava com medo. Mas Deus libertou todo o povo de Israel através de quantos homens? Não é de hoje que Deus faz isso. Quantos homens Deus usou para anunciar que viria um extermínio na terra? Um homem, Noé. Só um homem. Deus não precisa de muita gente para fazer o que Ele quer, mas Ele precisa de quem? Uma pessoa disposta. Uma pessoa disposta. É só o que Ele precisa. Deus não precisa de uma multidão, mas Ele precisa de uma pessoa disposta a obedecer. Nós podemos falar de Elias, que combateu Jezabel. Elias foi um projeto tremendo de Deus. Elias era um homem, tipo assim, ele andava em outra dimensão. Tudo que o rei da Síria, de Samaria fazia, da Síria mesmo fazia, Deus revelava para ele o que estava acontecendo. Ele clamou e Deus trouxe chuva. Ele clamou e Deus trouxe fogo. Deus fez coisas tremendas na vida de Elias, para tocar o coração de um povo, Israel. Mas eu quero agora que você abra comigo em Atos, no capítulo 9. Hoje o pastor falou disso, de Saulo. E aqui Saulo, eu quero ler com você de 1 a 10.
Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, quando encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de um judeu, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar, Saulo, e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês por 2 coisas. Primeiro, eu quero desmistificar um pouquinho a questão da igreja. Primeiro, aonde a igreja de Cristo estava se reunindo? Saulo pediu cartas. Para quem ele pediu as cartas? Sumo sacerdote. Para ir aonde? Aonde? Nas sinagogas. Repita comigo. O povo de Cristo, chamados do caminho, se reuniam nas sinagogas. Essa era a igreja que Jesus fundou. Ele não fundou outra igreja. É a mesma. Eles iam nas sinagogas. Agora, quem foi que pregou para Saulo? Quem pregou para Saulo? Sabe quem pregou para Saulo? O primeiro mártir. Quando Saulo chegou para matá-lo, ele estava pregando o evangelho. E Saulo ordenou a morte dele. Mas ele continuou crendo que ele estava certo. Ele não aceitou Jesus, ele não creu em Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Mas quando ele estava indo a caminho de Damasco, ele não teve um encontro com Deus. Ele trombou com Jesus. Foi um acidente. Deus veio contra ele. Foi um choque. E nesse choque, Saulo cai e fica cego. Muitas vezes Deus tem que tirar a tua visão das coisas que você está colocando os seus olhos para você enxergar o que Deus quer que você veja. Hoje em dia nós temos muitos testemunhos. Aqui na base, há um tempo atrás, nós recebemos um menino que veio da Índia. E ele estava orando para ir para a Índia e não tinha dinheiro. E ele falou para Deus assim, seguinte oração: Senhor, supre para eu ir para a Índia, porque eu preciso anunciar o teu evangelho na Índia. O Senhor precisa de mim lá para anunciar o evangelho. E sabe o que Deus respondeu para ele? Não, ele falou: eu preciso levar o Senhor para a Índia. Sabe o que Deus respondeu para ele? Eu já estou lá. Eu não preciso de você para ir lá. Eu já estou na Índia.
E quando ele chega na Índia depois, ele começa a ver os testemunhos de centenas de pessoas que tiveram o mesmo encontro que Saulo teve. Eles trombavam com Jesus e se convertiam. E hoje em dia tem muitos muçulmanos que estão trombando com Jesus e se convertendo. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não fizer a obra de Deus, não obedecer, Deus vai trombar com você. Deus vai tirar a sua visão, vai mudar o foco da sua visão, vai colocar teus olhos em outra coisa, para que você entenda que nós somos veículos de Deus para tocar uma nação, para tocar uma cidade, e nós precisamos obedecer e ouvir a Deus. Deus, quem é a pessoa que eu preciso ganhar para o Senhor? E eu quero desafiar você, igreja de Tamandaré, comunhão cristã, orar por uma pessoa para você ganhá-la para Jesus. Só uma. Coloca uma pessoa aí que você conhece, uma pessoa que você tem ou não acesso, mas que Deus está colocando no seu coração, que você vai pagar um preço de oração para testificar com o teu testemunho para essa pessoa. Você não precisa conhecer a Bíblia inteira para falar de Jesus. Você só precisa compartilhar o que Deus fez na tua vida. Agora, se você disser, pastor, Deus não fez nada na minha vida, então você pode ficar quieto. Você ainda não teve um encontro com Jesus. Vamos orar por você, para você ter um encontro com Jesus. Porque se Deus não transformou a sua vida, você não tem um testemunho, você não teve um encontro com Jesus. Você não tem certeza da sua salvação. Mas se você tem certeza da sua salvação, é porque você já teve um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus tem o quê? Convicção de que eu sou salvo. Mas eu não sou salvo só porque eu quero ir para o céu, porque eu sou bambambam, estou indo para o céu, tchau gente. Não, eu sou salvo para salvar outras pessoas, testificar do poder de Deus para outras pessoas. E eu quero perguntar essa noite: tem alguém aqui que não tem certeza ainda da sua salvação? Não importa quanto tempo você está na igreja, isso não quer dizer nada. Eu quero saber se você tem convicção de que você é salvo. Porque a convicção, gente, não é porque eu aceito Jesus, mas é porque eu entendi que é uma aliança. E quando eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. Quando eu tenho um compromisso, eu estou ligado naquilo. Eu tenho uma aliança com Cristo. E nessa aliança com Cristo eu sei que eu vou desfrutar das bênçãos de quem tem aliança. Mas eu também tenho uma responsabilidade com quem eu tenho uma aliança. Eu não posso quebrar ela com o torto e direito. Eu não posso fazer o que eu quero com a aliança. A aliança vai exigir algo de você. Na verdade, ela vai exigir tudo. Ela não vai exigir alguma coisa, ela vai exigir tudo. A sua vida não é mais sua, é dele. Eu quero que você feche seus olhos agora. Se você não tem essa certeza, eu quero que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje faço contigo uma aliança. Eu tomo o sangue da aliança que o Senhor derramou na cruz e coloco sobre a minha vida, sobre a minha história de vida, sobre os meus pecados. Eu faço hoje uma aliança contigo, uma aliança de fé, porque eu creio que o Senhor Jesus se entregou na cruz por mim, para me libertar, para me curar e para fazer de mim um testemunho aonde quer que eu vá. E eu recebo a tua salvação, recebo o teu perdão, e eu também me perdoo pelas coisas erradas que eu fiz. Obrigado pelo teu perdão.
que veio para mim através da cruz. Senhor Jesus, eu abençoo agora a tua igreja. Eu oro para que o Senhor traga essa convicção da urgência do Senhor. Que cada um aqui tenha essa urgência de ganhar uma alma, de encontrar com uma pessoa que vai transformar muitas outras pessoas. Senhor, que cada um aqui seja um canal para tocar uma pessoa de paz na cidade, de paz no bairro. Uma pessoa que Ele vai discipular, vai ganhar, vai ensinar os caminhos do Senhor para essa pessoa. Eu oro, Deus, que nós sejamos uma igreja relevante nessa cidade. E a nossa relevância está no nosso compromisso em compartilhar do nosso testemunho, do que o Senhor fez em nós. E agora nós pedimos que o Senhor possa fazer isso através de nós. Através de nós, que o teu evangelho chegue a todo homem e mulher neste lugar. Senhor, nós abençoamos a comunhão cristã. E eu oro por cada membro dessa igreja local, para que eles estejam comprometidos, enquanto Cristo não vem, a anunciar Jesus, para aquela alma que o Senhor tem, para que nós possamos ganhá-la e transformá-la, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.